Fala rapaziada, saudações vascaínas, vamos que vamos para mais um vídeo, o primeiro desta sexta-feira e com um assunto muito importante e bastante comentado no meio da torcida vascaína. Uma grande dúvida que acontece é sobre o que poderá vir a partir do momento em que a 777 Partners tomar conta do futebol do Vasco da Gama. O que irá acontecer na janela do meio do ano, se tratando de contratações, de saída de atletas desse atual elenco, reposicionamento da marca Vasco no mercado. A gente vai falar sobre isso, esclarecer sobre esta situação. Inclusive, há uma grande dúvida sobre o retorno de alguns conhecidos por parte da torcida vascaína, como Allan Kardec, Alex Teixeira, Souza. Será que isso vai acontecer? A gente vai explicar essa situação e trazer detalhes importantes que você não pode perder, torcedor vascaíno. Então, é claro, se está chegando aqui pela primeira vez, seja muito bem-vindo. Este é o canal do Gigante, o canal do torcedor vascaíno. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva aqui embaixo, ative o seu sininho de notificação, deixe também o seu like e o seu comentário de qual atleta você acha que seria importante retornar ao Vasco nesta janela do meio do ano, e eu faço questão de responder a cada um de vocês. Tranquilo, rapaziada? Mas vamos lá, né? Sem muita enrolação, falar logo de Vasco da Gama e, de fato, falar sobre esse assunto que vem sendo bastante comentado no meio da torcida vascaína, sobre essa janela no meio do ano. Hoje o Vasco é o atual nono colocado da Série B do Campeonato Brasileiro, está numa situação de meio de tabela, a 1 ponto do G4 e a 2 pontos do Z4, a zona do rebaixamento. E há também uma preocupação com relação ao meio do ano. Como o Vasco vai chegar no meio desta temporada? Porque atualmente dentro do clube, a diretoria já trabalha numa grande dependência da empresa norte-americana, esperando as ordens da 777 Partners para tomar qualquer decisão relacionada ao futebol, e muito provavelmente o Vasco que a gente encontra hoje dentro de campo, no departamento de futebol, será o mesmo Vasco em que a 777 vai encontrar daqui a 1 mês e meio, com tomar conta dos 70% da SAF do Vasco, é claro, mediante a AGE e mediante também a Conselho Deliberativo. A gente fala dessa maneira porque é praticamente evidente que, de fato, a 777 Partners vai ser a nova investidora, a nova dona do Gigante da Colina. E com relação a essa janela do meio do ano, há, de fato, uma expectativa muito grande, se tratando principalmente de contratações. A empresa norte-americana deve chegar no meio do Vasco, aliás, em meados ali de julho. Até a segunda quinzena de julho, a 777 Partners já deve ser a nova dona do Vasco da Gama. No momento que ela entrar, será o momento em que a janela irá abrir. A janela do meio do ano fica 1 mês aberta e há uma grande expectativa sobre as contratações que irão aparecer nesse período. Inclusive até mesmo uma demissão do Zé Ricardo e uma chegada de um novo treinador. E é por esse motivo também que o Vasco hoje, com a sua diretoria, corre contra o tempo para marcar o quanto antes esta AGE, no caso uma reunião no Conselho Deliberativo antes e depois a AGE, para que venha a ser concretizado este negócio o quanto antes. E esse é o motivo, para que o Vasco já na janela do meio do ano, né, possa ter a 777 Partners como nova dona do futebol do clube e a 777 possa fazer um grande investimento no futebol do Vasco da Gama. Uma janela que abre dia 18 de julho e fecha dia 15 de agosto. E o objetivo, né, desta atual diretoria é que nesse período a empresa norte-americana já esteja comandando o Vasco e tire grana do bolso para contratar. E a gente começa a pensar o que irá acontecer. Quais atletas poderão chegar no meio do ano? Será que o Vasco, também é um pensamento que passa, né? Será que o Vasco ainda vai ter chance de acesso no meio da temporada? Porque não adianta nada chegar no meio do ano, o Vasco montar um grande time com a empresa norte-americana, mas devido a um mau primeiro turno, que é esse período aí, né, de 18 de julho, ficará faltando apenas 19 rodadas para terminar o campeonato. Então é uma grande pergunta, não adianta nada o Vasco fazer um primeiro turno horroroso com esse atual elenco, chegar para o segundo turno, contratar um monte de peça importante, mas não ter mais como acesso devido a uma má atuação durante as primeiras rodadas. Porém, mesmo diante disso, o torcedor fica pensando em quais atletas vão chegar, como irão chegar. Será que tem alguma chance do Alex Teixeira voltar, do Souza voltar, do Allan Kardec voltar? Essa é uma dúvida. E
Primeiramente, para a gente falar sobre isso, a gente tem que olhar para o que a 777 fez lá na Genoa no início dessa temporada. Porque lembrando, a 777 Partners também comprou a Genoa no final do ano passado e pegou a Genoa numa situação semelhante com a do Vasco. No meio do ano também, né, no meio de uma temporada, no caso o futebol europeu, a temporada começa no meio do ano e termina no meio do ano seguinte, ou seja, começou no meio de 2021 e terminou agora no meio de 2022, e a 777 Partners pegou a Genoa no meio da temporada, ou seja, no final de 2021. Não é normal no futebol europeu e também no futebol brasileiro, nessa janela do meio do ano, que irá acontecer agora, né, a partir de julho, e acontecer na Europa no final de 2021, um clube contratar com força, gastar milhões em contratações, trazer muitos atletas. Isto não é algo normal, porque essa janela de contratações muito movimentadas ocorre sempre no início da temporada. Porém, lá na Genoa, a 777 Partners fez esse trabalho de contratar com força, ir ao mercado e trazer muitos reforços. Para vocês terem noção, foi uma grana forte. 94 milhões de reais foram gastados nas contratações. Foi contratações realmente muito características. Eles trouxeram jogadores de 19 a 25 anos e liberaram inclusive alguns jogadores mais velhos, como o Pandev, que tinha 38 anos, o Berrami, de 36, e o Caicedo, de 33 anos. Esses atletas foram tirados da Genoa no meio da temporada. Além de gastar 94 milhões em contratações, eles também demitiram o treinador que estava comandando a Genoa, que no caso era o Shevchenko, e trouxeram outro, e contrataram 2 scouts, um chefe de scout para a Genoa e um diretor geral também para o clube italiano. Ou seja, eles realmente reformularam todo o departamento de futebol nessa janela que aconteceu no meio da temporada do futebol italiano. Com relação às contratações, foram 94 milhões de reais bem gastos, de atletas entre 19 a 25 anos. A gente vai falar sobre algum deles. Foi o Nadine Amiri, é um meia alemão de 25 anos que foi emprestado do Bayer Leverkusen à Genoa naquele momento, né? No caso, com a obrigação de compra pelo valor de 9 milhões de euros em caso de permanência na Série A. A Genoa acabou não permanecendo, muito provavelmente será rebaixada para a Série B, e por isso esse grande investimento da 777 Partners nesta janela do meio do ano, é meio que num desespero de fazer com que a Genoa permanecesse na elite do futebol italiano. Então, ou seja, caso a Genoa permanecesse, a 777 iria ter que gastar 9 milhões de euros, quase aí 50 milhões de reais com esse atleta. Também contratou, né? A gente vai falar sobre os atletas que a Genoa contratou. O lateral direito suíço de 24 anos, Sylvain Heft, pelo valor de 25 milhões de reais, contratou um atacante islandês, que é o Gudmundsson, por 1,2 milhões de euros, algo em torno aí dos 7 milhões de reais. Contratou também o Kelvin Ieboa, um atacante italiano de 21 anos, pelo valor de 6,5 milhões de euros, trazendo para o Real quase 40 milhões de reais. E contratou também o Morten Frendup, um volante dinamarquês de 21 anos, pelo valor de 15 milhões de reais. Ou seja, comprova, né, que de fato a 777 Partners não mediu valor para contratar. Gastou dinheiro, mas gastou com aqueles atletas que eram revelações do futebol europeu. Isso pode vir a acontecer também no meio dessa janela. No geral, foram 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 contratações feitas de jovens entre 19 a 25 anos. Então, não estranhe se isso acontecer no Vasco. Se no meio deste ano o Vasco gastar uma grana para contratar atletas entre 19 a 25 anos do futebol sul-americano e do futebol brasileiro. Atletas que cheguem para mudar o nível do elenco cruzmaltino já no meio desta temporada, visando um acesso à elite do futebol brasileiro no final de 2022. E a partir disso, a gente começa a pensar que Allan Kardec, Alex Teixeira, Souza, esses atletas dificilmente vão vestir a camisa do Vasco, porque esse não é um perfil da empresa norte-americana. Trazer jogadores mais velhos, se é assim que eu posso falar, com uma idade mais avançada. Como toda a SAF tem por objetivo contratar atletas novos que deem lucro no futuro. Essa é a grande realidade. Eles têm como objetivo
como foi colocado no contrato, ganhar títulos para o Vasco, mas montar um elenco novo, porque sempre vai visar, após a conquista desses títulos, uma venda. E para vender jogadores novos é muito mais fácil do que vender jogadores com uma idade mais avançada, o que dificilmente acontece. Isso não é, eu não estou falando isso, né, e confirmando que o Souza, um Alex Teixeira, esses jogadores com uma idade mais avançada podem chegar dentro do Vasco. Jamais, isso pode acontecer, mas é difícil pelo padrão demonstrado pela empresa norte-americana, principalmente nessa janela do meio do ano feita lá na Genoa. E eu estou falando, inclusive, sobre esse assunto, porque, para quem não sabe, o Allan Kardec vai estar livre no mercado, ou, aliás, está livre no mercado após uma rescisão contratual com o clube chinês, no meio do ano, quando a 777 Partners chegar dentro do Vasco, eles devem estar aí de bobeira, né, para fechar com qualquer clube, e o torcedor vascaíno começa a imaginar algumas coisas. Mas pelo perfil feito pela 777 Partners lá na Genoa, dificilmente a gente vai ver esses atletas conhecidos, essas carinhas conhecidas pelo torcedor vascaíno, vestindo novamente a camisa do Vasco por essa idade avançada. Inclusive, o próprio Josh Wander, ao GE, falou sobre isso numa entrevista. Falou sobre a postura que será adotada no Vasco durante esses anos, né, que a 777 Partners estará ali comandando o futebol do clube. Ele disse o seguinte: Yeah, so we're working right now as we speak, our team at 777 and with the Vasco team to try to help identify what the best talent is out there that can help immediately. And I think one of the unique things about 777's participation, not only in Vasco but in other clubs around the world, is that we have this set of resources that exist at our holding company that we can allow everybody to use to help identify best-in-class talent, to help identify the proper trading assets, and to immediately utilize those resources for the benefit of Vasco and the other clubs. And so our team, not only at the holding company, but at some of the other clubs, are working to help Vasco right now, and our hope is that we'll have some things to announce in the near future. Ou seja, deixou bem claro, né, que a empresa norte-americana valoriza demais esse setor aí mais jovem no elenco. Então, isso que deve acontecer no meio do ano no Vasco, se prepare. A expectativa, sim, caso a 777 Partners já esteja dentro do Vasco no meio do ano, é que essa janela venha a ser forte para o Gigante da Colina, com estilos de contratações muito semelhantes ao que aconteceu no Botafogo do John Textor, onde contratou Vitor Cuesta, Tietê, Patrick de Paula, gastava milhões e não tinha problema com a grana. Então, fique de olho, fica ligado, uma expectativa muito grande. A gente resolveu fazer esse vídeo para trazer detalhes para você do que poderá acontecer dentro do Gigante da Colina. Tranquilo, rapaziada? Muito obrigado. Se curtiu o vídeo, se inscreva, deixe seu like, compartilhe e à tarde, por volta das 5h30, retornaremos com mais conteúdo. Um grande abraço a todos, vamos que vamos, fiquem com Deus e, é claro, saudações vascaínas.